Boa noite, Rogério. Tá no ar aí? Tá. Tudo bem, Rogério? Boa noite. Por que hoje não teve tanta intensidade, o time não foi tão bem ofensivamente, dominado em alguns momentos pelo adversário até então, 19º do Campeonato Brasileiro. E a nossa repórter, junto com o torcedor durante o jogo, muitas reclamações sobre a escalação dos dois atacantes. Por que o William José ao lado do Alejo? Se o time não ficou lento, né? Perdeu a velocidade em alguns momentos do jogo. Bom, sobre o jogo, eu não acho que o Vasco dominou a gente em momento nenhum. Acho que foi um jogo bem parelho, equilibrado. O Vasco, eu acho que não é por posição, e sim pelo que vem apresentando. Então, o Vasco eliminou o terceiro, quarto colocado do Campeonato Brasileiro nessa semana. O Vasco, a realidade é que o Vasco melhorou e vem jogando bem, tem muita força física. A opção pelo William, eles encaixam muito a marcação no meio-campo, com subida de 3, encaixando nos 3. O William funcionou muitas vezes, logicamente que você pede um pouco de velocidade, porque você não tinha o Pulga, né? Depois você pede o Ademir, mesmo pondo o Cauê, não tem a mesma velocidade que o Ademir tem. E o William flutuou muitas vezes, arrancou, depois eles botaram o Jair para baixo, trabalhar em linha de 5. Tivemos bolas boas que foram com aquele lançamento do David para o Juba, entrando justamente pelo fato do William flutuar e criar espaço para eles. Então, essa foi a opção que nós tivemos. Nós temos Kiki, que não treinava, ficou uma semana sem treinar, começou a treinar agora. O Pulga, infelizmente, que ocupou essa posição em alguns jogos, estava suspenso. Nós tínhamos para fazer essa função, achamos que no dia de hoje era a melhor alternativa dentro de tudo aquilo que a gente treinou. Eu acho que tivemos boas oportunidades de gol. No começo do jogo, com 5 minutos, nós tivemos 2 chances muito boas de gol, de direito com o Ademir, que salva para o Ademir, e a outra que acho que é um rebote de um cruzamento em que o Juba devolve ela para a área e 2 jogadores colocam o pé em condição legal de jogo. Tivemos novamente chance de fazer esses gols no começo do jogo e não fizemos. Eu acho que isso é o que está pesando bastante. Depois voltamos a ter as oportunidades de gol impedidas, assim como eles também tiveram as oportunidades de gol e impedimento, que foi uma coisa bem... Então, achei um jogo bem parelho, um jogo de baixo nível técnico, não jogamos tecnicamente bem. O gramado, eu não vou mais falar, porque... não sou eu que tenho que falar, não sou eu que tenho gente responsável para falar, mas chega a dar vergonha. Os jogadores do próprio Vasco ali veio falar que você tem que dar 3 toques na bola para dominar a bola. E no demais eu acho que foi tecnicamente um jogo abaixo daquilo que a gente pôde produzir. Tem o gramado que atrapalha, tem, mas tecnicamente nós temos escolhas ruins na hora dos passes, mesmo apertado. Nós trabalhamos com isso a semana toda junto com o Sub-20, pressionando a gente dessa mesma maneira, e não tivemos a mesma calma para encontrar soluções. Muitos erros bobos, saída de jogo, de arremesso de goleiro, tolos que fizeram a gente não ter o mesmo rendimento que a gente esperava. Dito isso, Rogério, Sim. Visto esse cenário, você sempre busca desafogar a equipe. Você já tinha colocado o Cauê, que estava prendendo a bola, fazendo até boas jogadas, dentro do que ele podia. Sim. Mas você tinha o Sanabria como opção. Você citou a questão do kick. Por que só entrar com o Sanabria aos 40, sendo que o William já não rendia desde os 10, 15 do segundo tempo, não oferecia velocidade no passe, não é nem ele correr, é o passe. E por que tanta tomada de decisão equivocada, principalmente por prender demasiadamente a bola? Não é prender, não. O campo é tão ruim que os caras pisam na bola, eles se roscam com a bola. O que eu não entendo, por exemplo, em 3 bolas o Acevedo roubou, engatou a sequência concordo. E prendeu pra caramba até o cara roubar a bola dele. Perfeito. E aí, querendo cavar falta sem ser. É nesse sentido que eu tô falando. Quando você pode tomar decisão rápida, o cara tá passando do seu lado, você pode buscar um 2, um passe para poder dar a celeridade. Não precisa você correr a bola, correr. E você hesita, prende, perde e acaba sufocando o próprio time. Perfeito. No caso do Acevedo também. Por que esses erros acontecem depois de tantos dias de treino e por que não o Sanabria antes? O Sanabria, primeiro que o William não sai faltando 10 minutos. O William sai antes. A única... Eu sei sempre. Ok. Mas o Sanabria... Se o Juba tivesse continuado no jogo, eu poderia ter trazido o Juba para dentro, tentar ganhar vantagem no meio, tendo o Sanabria aberto. Como o Juba sai lesionado, assim, de um minuto para outro no campo, ele vai dar uma corrida ali no aquecimento e acho que sentiu o tornozelo daquela pancada no final do primeiro tempo, que ele corta e tenta bater com o Cuesta, se eu não me engano, que foi travado pelo Cuesta. Acho que foi o Cuesta.
Aí nós tivemos que colocar o Zé. O Zé deu amplitude pelo lado, o Sanabria por dentro, eu acho que o Michel e o Nestor fazendo essa função de 10 ao lado do Jair marcando, ou do Cauê depois que entrou fazendo essa função de primeiro, eu acho que eles teriam mais a contribuir para o time do que o Sanabria entrando. Se botar atacante não significa que você vai ser ofensivo ou deixar de ser ofensivo. Então, seguramos ao máximo. Quando o Nestor cansou, colocamos o Sanabria para tentar vir um pouco mais por dentro, com o Zé passando pelo lado. E mesmo assim, mesmo o Sanabria, ele teve a oportunidade de fazer o gol, né, que foi anulado por um meio corpo à frente, um corpo à frente. Mas não significa, se eu tenho o Sanabria por dentro, o Nestor rende muito mais que o Sanabria por dentro. Como eu tinha o Zé já passando por fora, que não tem característica de jogar por dentro, eu achei que Michel e Nestor, com Caio e Nico, nós tentaríamos ter um pouco mais de controle no meio campo, que estava ficando um jogo muito... E eles são mais ofensivos que a gente, tem jogadores com características de arrasto e velocidade maiores do que a gente. Tinha o Gomes, que se machucou, tem o David, que protege bem, tem o Inestrosa, que entrou, enfim, eles têm mais opções nesse sentido de velocidade e ataque. O Rogério, o Bahia vai para mais um jogo, um empate. Invicto no segundo turno, venceu a Chapecoense, foi um jogo ainda atrasado do primeiro turno, né? Mas vem justamente em 4 jogos, 4 empates. Você sempre eu vejo que você vence, você perde às vezes, mas você vence muito mais do que empata. Qual a sua preocupação nesse exato momento? Até porque você tinha dito na coletiva do jogo com o Fluminense, inegociável os 3 pontos contra o Vasco. Sim. Qual a sua preocupação a partir de agora, principalmente tendo a Chapecoense, que é um time que está na zona também, e na sequência o Vitória fora de casa? Bom, que nós temos que tentar sempre vencer os jogos, mas não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, chutando bola para frente, quando tem uma opção melhor de passe, fazer melhores escolhas, torcer para que o campo também melhore, para que a gente possa fazer o nosso estilo de jogo, que é esse jogo tocado de bola no pé para chegar até a frente. E agora lá nós temos um gramado sintético, onde a bola roda bem, temos que tentar mostrar evoluções. Eu acho que tecnicamente, repito, todos, não tem, acho que um jogador hoje que você pudesse se destacar assim na parte técnica, que teve virtuosidade, enfim, nós tivemos as oportunidades, muito pela pressão deles alta, em bola no espaço, na maioria delas, né? Quando tivemos, tanto a do Juba, quanto a do Ademir, que ele bate de direita, quanto a uma bola cruzada do Juba, que acho que é o Santi e outro jogador, que tivemos os gols muito pouco impedidos. Mas tudo mais em procurando espaço, porque por dentro, para jogar, nós estamos sentindo um pouco mais de dificuldade. O que nós temos que tentar vencer. A Chapecoense nós temos que tentar vencer. Como hoje tentamos o Vasco, e foi um jogo parelho, porque o Vasco é uma equipe boa. Na minha opinião, o Vasco é uma boa equipe. Rogério, em outros momentos a gente falaria da carga de jogos, do tempo para treinar, e é um segundo semestre onde a carga de jogos para o Bahia não vai ser desculpa e nem o tempo para treinar. A que atribuir, Rogério, a um jogo onde, para mim, me permita, eu não sou de estar opinando de coletiva, mas para mim, da Série A desse ano, a pior partida do Bahia. Muito ruim o jogo. O que é que aconteceu para o time não se entender, né? Porque até quando se fala de reforços, fala de um elenco enxuto, mas hoje um meia, entre aspas, quem estava vindo buscar para construir era um atacante, e a gente com dificuldades em jogadores de beirada. O que é que está acontecendo com esse momento do time? Bom, que hoje foi um jogo ruim, eu concordo com você. Acho que foi uma briga, muitas vezes, pela bola. A bola bate, rebate, sobra. Você gasta sempre um toque a mais, você não tem esse espaço para a equipe do Vasco. É uma equipe que salta bem em marcação, tem 2 laterais de muita força que vão fazer esse salto em 3, vem com os 2 encaixados, vem com o lateral do lado da bola já encaixando. Então dificultou bastante a saída de jogo para a gente. E nós temos algumas ausências que são sentidas, né? Que fazem bastante falta para a gente, principalmente na questão técnica, né? Na parte técnica de diminuir toques, de aparecer para jogar. Isso faz falta. O Caio está numa melhor forma, voltando de lesão, o Everton está fora, hoje não ter o Pulga, sai o Ademir cedo, tem muitos jovens que acabam entrando, né? O Zé tem jogado bastante, o Cauê tem jogado bastante. Eu acho que concordo contigo que foi, eu não digo nem uma das piores partidas do Bahia, foi um dos piores jogos que eu vi, porque a bola ficou viva o tempo todo, a bola não parou, tem hora que cabeça, a bola não parava. Eu acho que isso, a qualidade do jogo ruim, dos 2 lados até, eu acho que é muito em função do que se tem para jogar. O gramado que se tem para jogar é difícil padrão para a gente conseguir. Qualquer uma equipe que venha aqui jogar nesse momento vai sofrer, assim como a gente também sofre para construir com o gramado dessa maneira.
Professor, boa noite. Queria que você comentasse um pouco individualmente sobre essa situação do Kiki Oliveira, né? Durante a semana surgiram informações de que ele estava negociando com o Nacional e que ele pediu, inclusive, uma rescisão contratual com o Bahia. Quero saber como que o grupo está enxergando esse momento agora do Kiki Oliveira e como você pensa em contar com esse atleta até o restante do contrato dele aqui. Bom, eu desconheço o fato, falei no pré-jogo, não sei se eu desconheço o fato de um pedido de rescisão. Eu perguntei para o Cadu, ele disse que nunca houve um pedido de rescisão. Do interesse do Nacional, eu conheço o fato. Da lesão no tornozelo dele, eu posso garantir para vocês que ela existiu e ele demorou para recuperar, voltou. De problema familiar eu não posso dizer para vocês, porque eu não sei, foi uma das coisas que foi falada, eu desconheço. De pedido de rescisão, eu não... Agora, ele está também um pouco abaixo, porque ele ficou uma semana sem treinar, ele ficou praticamente treinando separado, boa parte. O último jogo dele foi antes da parada para a Copa do Mundo, né? Então são jogadores que poderiam colaborar mais se tivessem num ritmo melhor, mas não estão. Agora, com relação a pedido de rescisão de contrato, isso por parte do atleta, eu desconheço de verdade. Boa noite, Rogério. Antes da parada para a Copa, eu indaguei o senhor a respeito de se o senhor estava satisfeito com as peças que você tinha na mão e você ia ter um bom tempo de parada, se você ia analisar junto com a direção se precisava de novas peças. Você falou que estava satisfeito, mas que um ou outro ponto poderia ser reavaliado ou melhorado. Após essa parada e depois já de alguns jogos, as demandas que o senhor levou, seja quais foram atendidas? O elenco que você tem hoje é suficiente para desempenhar o futebol e as táticas que o senhor acredita ser o melhor para o Bahia hoje? Olha, acho que a gente sempre pode melhorar a equipe. Custa dinheiro isso, sem dúvida nenhuma, mas você sempre pode dar mais opções, sempre pode melhorar. Acho que no sentido no ataque, nós tínhamos uma peça em mente, na cabeça de ter mais um jogador de lado de campo, né? Agora, por exemplo, com a ausência do Ademir, com o Juan Pablo Ademir, que teve uma lesão, que deve estar fora do jogo, quero dizer, com o Juan Pablo numa seleção, com o Cauê eventualmente indo, quem sabe, para uma seleção, começa a rarear as opções que a gente tem, né? Então, nesse setor, ainda é um setor que falta, agora é um setor que tentaram, mas não conseguiram, né, na parte financeira, ter um equilíbrio para isso. Boa noite, Rogério. Você citou o caso do Cauê Furquim, e eu queria saber que se, a depender da gravidade das lesões, se o Bahia pode barrar a convocação dele e como você enxerga essas convocações dos jovens que integram o elenco profissional. Bom, com relação ao... eu não sei qual é o pensamento do grupo, mas eu acredito que convocações de jovens sempre os valorizam, automaticamente valorizam o patrimônio do clube. Com relação à liberação, ele para o jogo, nós conseguimos a liberação, mas eu preciso tê-lo em tese para treiná-lo, porque não adianta eu ter só um jogador jovem de 17 anos para o jogo, então nós vamos tentar, né? O Cadu vai tentar junto à CBF para ver o que é possível fazer, porque o Ademir já é uma certeza que não vai para o jogo, né? Então, nós podemos, logicamente, tem uma semana para trabalhar, que Sanabria pode melhorar, Kiki pode evoluir fisicamente, mas o Cauê é uma opção real para poder jogar essa partida. Pode, sei lá, jogar com Pulga para o outro lado, sim, você tem algumas alternativas, mas eu acho que nós podemos tentar a liberação para que o jogador trabalhe durante a semana com a gente, não somente vá para o jogo, porque você não vai muito no escuro para o jogo. Rogério, boa noite. Contrário dos últimos anos, onde o Bahia teve a Fonte Nova como sua fortaleza, né, em termos de pontos conquistados, e foi muito abaixo fora de casa, esse ano tem sido diferente. O Bahia é o 4º melhor visitante e apenas o 12º melhor mandante. Por que o Bahia tem deixado tantos pontos ao caminho dentro de casa? Tem perdido muitos gols. Eu acho que em inícios de jogos, em vários jogos, nós temos a oportunidade de fazer gols. Não conseguimos, o que traz intranquilidade. E aí você acaba um primeiro tempo empatado, você desagrada, logicamente, o torcedor, o jogador perde um pouco de confiança, mas eu acho que na maioria dos jogos, se você pegar, lembrar Grêmio aqui, por exemplo, que nós tivemos oportunidades, contra o Corinthians recentemente, que nós tivemos... Oi? Contra o Santos, muitas oportunidades, depois, apesar de ter 2 pênaltis contrários, mas depois nós tivemos ainda força para recuperar no jogo. Infelizmente, nós... Ano passado, vencemos 13 ou 14 jogos, eu não consigo lembrar exatamente, um dos 2 números foi. E nesse ano nós vencemos relativamente poucos, empatamos muitos jogos e não conseguimos. Eu acho que falta ter um pouco mais de calma e
e um pouco mais de qualidade na hora de definições, na hora de fazer o gol. Você vê, eu te falo, com 45 segundos, eu não sei, ou 40 e pouco, nós tivemos a primeira oportunidade de gol. Com 4, 5 minutos, nós tivemos uma segunda grande oportunidade de gol. Mas estamos tendo dificuldade pela falta de confiança ou pela falta de um pouco mais de tranquilidade para colocar a bola para dentro em momentos que são momentos chaves do jogo onde vão abrir o adversário. Rogério, boa noite. Hoje o Bahia tinha oportunidade clara e concreta de chegar ao G4 do Campeonato Brasileiro. E diante disso fez, pelo menos ao meu ver, uma das piores partidas na competição. Depois da Copa do Mundo, quero dizer. Eu queria entender o que explica essa queda tão grande de desempenho do Bahia quando tem a oportunidade de ir a mais, chegar a dar um passo a mais. Eu queria que você me explicasse por que isso acontece. Isso não é a primeira oportunidade que nós temos de chegar no G4. Já acho que é a terceira ou quarta oportunidade que nós temos de chegar no G4. Acho que cai um pouco na explicação, como o jogo do Grêmio, como o jogo do Santos, como o jogo do Corinthians, que nós tínhamos a oportunidade e tivemos todas as chances de chegar e não conseguimos fazer os gols. A ausência de jogadores importantes, tecnicamente, que são lideranças técnicas dentro do campo, a falta de tranquilidade para fazer os gols, poder sair na frente, que facilita muito, né, do que você ter que correr atrás, como foi contra o Santos, acho que o Grêmio, se eu não me engano, também, nós também corremos atrás do jogo, tomamos um gol, depois de muitas oportunidades criadas, mas a ausência desse aliado a uma condição ruim, que já vem perdurando já há um bom tempo, e ainda teve um representante da Fonte Nova que falou que deve piorar para o próximo jogo, não sei qual motivo, que teve show aí, acho que teve show, né? Eu vi que a arquibancada estava vazia, mas o gramado estava cheio, né? Conseguiram botar um show do Kid de Abelha dentro do gramado para encher o... Então, eu não sei, né? Como a Fonte Nova é pública, também cabe a gente, né? Você só pode questionar a qualidade do gramado, mas isso é uma das coisas que influencia diretamente em você perder controle de jogo. A qualidade do gramado, a ausência de jogadores importantes, seja eles em condições físicas ideais para jogar, ou até por ausência, como é o caso do Everton, que está fora, né, por essa dor que atrapalha bastante ele. E eu acho que a falta de confiança em perder muitas oportunidades, ou normalmente as primeiras oportunidades que dariam a chance de sair à frente no placar. Boa noite, Rogério. Eu achei que o Bahia sentiu, em alguns momentos, a pressão do Vasco muito forte, né? O Vasco conseguiu pressionar muito o Bahia. Até no segundo tempo, no final do segundo tempo, ali, o Vasco subiu muito a marcação, fez uma marcação alta. E eu queria entender a que se deve esse fato, porque, teoricamente, o Bahia vinha de uma semana de mais descanso. O Vasco teve 2 jogos na Copa do Brasil contra o Fluminense, 2 clássicos, que são jogos mais pegados, de muita, né, dificuldade física, enfim, até mental, psicológica. E hoje, acho que na reta final do jogo, ali, principalmente, e já tinha acontecido contra o Corinthians também, uma reta final estava um pouco melhor que a gente fisicamente. E eu consegui enxergar isso, pelo menos a minha avaliação é que o Vasco estava mais inteiro, mesmo vindo de 2 jogos mais pesados do que a gente. A que se deve esse fato? Ou por que com o Bahia, com mais semanas cheias, tem tido essa dificuldade física, para mim, tão explícita assim? Bom, eu acho que não são em todos os jogos. Você vê eu lembro contra o Atlético Mineiro, que nós fizemos um grande segundo tempo, se eu não me engano, né? E empurramos eles fora de casa. Eu acho que o lado mental conta, claro, você está numa disputa, mas o lado mental, quando você elimina um adversário, um concorrente seu, um clássico, né, dentro do seu estado, ele também, o fator anímico tem um fator muito grande, eu acho que influi. Eles tiveram minimamente os 4 dias, se você joga, por exemplo, num domingo para 4, acho que essas 24 horas a menos influenciam. Acho que eles acabaram tão cansados quanto a gente, mas que, em tese, você, por ter mais tempo, poderia ter mais características físicas dos nossos jogadores também influenciam. O Caio vem há muito tempo parado. O William não é um jogador, logicamente, de ir e voltar, de capacidade física. O Sanabria, ele, como eu te falo, taticamente, ele sofre um pouco no entendimento do que a gente acaba propondo de jogo. E eu acho que o ritmo de jogo, eu sei que eu vou responder para você vai me dizer, mas ano passado você me... Então, assim, qualquer coisa que eu lhe responda, neste momento, apesar de não ser uma derrota, mas não era o resultado dentro de casa que a gente queria e teria obrigação de tentar conseguir, mas qualquer coisa que eu lhe respondo, você vai fazer, mas ano passado você dizia que era o número de jogos, esse ano... Então, assim, quando o resultado não vem, infelizmente, mas eu concordo com você, o Vasco pressionou bem, nós trabalhamos durante a semana essa pressão altíssima, porque nós vimos no jogo do Fluminense o que eles fizeram, né? E conseguimos encontrar boas soluções no campo. O campo do CT está bem melhor que esse campo. É uma vergonha jogar num gramado como esse. Um estádio tão bonito como esse, ter um gramado, é uma vergonha. Mas é o que eu digo, né? O estádio não é da gente, então... Aí é uma questão de quem controla, às vezes você quer ficar em harmonia com quem comanda o estádio, o gramado, você está muito em harmonia,
e aí você não consegue cobrar talvez o que seria necessário para ter um mínimo de qualidade para jogo e que influencia para a gente na hora de construção, você falando de pressão alta. Mas o Vasco, vou ser sincero, foi a equipe que nos melhor pressionou até agora no campeonato em saída de bola. Boa noite, Rogério. Rodrigo Ferreira, Central do Bahia. Creio que, tanto para você como para o grupo, foi frustrante esse empate hoje, em 0-0 contra o Vasco, porque era uma chance de entrar no G4. Eu queria saber como convencer o torcedor, como deixar viva a chance do torcedor, vendo resultados assim, de que vai buscar essa vaga na Libertadores, que vai se manter na parte de cima da tabela, com revés desse, apesar de não ter sido uma derrota, foi um empate, mas com certeza foi frustrante para todos. Então, como convencer, deixar viva a esperança no torcedor de que o Bahia vai conseguir uma grande campanha, uma classificação para a Libertadores, quem sabe direta? Bom, eu não tenho como convencer que não seja através do resultado. Então, nós precisamos vencer os jogos para convencer o torcedor, né? Eu acho que está aí, tem jovens sendo colocados à prova, como o Cauê, com 17 anos, mais uma vez tendo oportunidade. Eu acho que mostra no momento do que a gente tem. Eu repito, o Vasco, é frustrante você não ganhar qualquer jogo em casa contra qualquer equipe, você vai frustrado embora. Assim como você faz às vezes um ponto fora de casa em determinadas circunstâncias, por exemplo, São Paulo, né? Nós tivemos chance até de ter vencido o jogo, mas empatamos no último lance do jogo, então você volta feliz pelo ponto conquistado e você sempre sai frustrado. Eu acho que o Campeonato Brasileiro está muito equilibrado. Você vê que nós temos uma campanha de 50% de aproveitamento fora e 50% em casa. Ano passado era quase 80% em casa e a gente não tinha, sei lá, 30%, 35% fora de casa. Então mostra um equilíbrio grande do Campeonato Brasileiro. Convencer o torcedor, só posso convencer se o time vencer. Caso contrário, aqui, através de palavras, não é que eu vou conseguir convencer. Agora o torcedor, está vendo, a produção do time hoje foi abaixo, o jogo foi ruim, como todos detalharam, né? O gramado péssimo, nós não conseguimos, pela pressão do Vasco, que foi muito boa, muito bem feita, nós não conseguimos ter o mesmo êxito que nós tivemos no treinamento durante a semana. 10 dias, também é ruim ficar sem jogar 10 dias, né? Mas aí eu repito, aí vão dizer, não, mas daí ano passado jogava... É ruim jogar de 3 em 3 dias, é muito, muito difícil você se manter de 3 em 3 dias, assim como é difícil você, durante 10 dias, você administrar de uma maneira geral treinamentos, intensidade, e um equilíbrio para que não haja lesões, não tenha desânimo, não tenha... Né? Então, assim, essa é a parte de gestão mais difícil. Mas concordo, de maneira geral, que foi um jogo tecnicamente abaixo e que a gente poderia ter entregado mesmo com gramado ruim um pouco a mais. Concordo que o Vasco termina numa situação de igualdade e deveríamos, em tese, terminar pelo espaço de tempo e por jogar em casa numa situação melhor física. Essas são as opções no momento. Nós vamos tentar no jogo do final de semana que vem, aí sim seria muito importante a gente vencer, porque nesse campeonato não basta você não perder, manter a vencibilidade com empates não vai te levar a lugar nenhum. Pronto, obrigado, pessoal.